boa tarde, você, amigo do AM Hoje. Estamos no ar com a edição de quarta-feira do programa AM Esportivo. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. Até agora já se passaram 36 dias do ano de 2020, faltando 340 dias. Então, se você já conseguiu dar início ao projeto que você prometeu para 2020, parabéns, né? Se ainda não iniciou, tem 340 dias. E aí você vai dizer, tem 340 dias, cuidado, que o tempo voa, quando você vê, já está de novo no Natal, no Ano Novo, e você passou batido. Estamos aqui no oferecimento do Mercadinho Coração de Pai, né? Hoje, nessa quarta-feira, nós vamos entrevistar o presidente da Liga Desportiva do bairro Amazonino Mendes, o Nogueira, e o diretor de esportes da Liga, o Basílio Monteiro da Silva, está aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou falar com eles, porque quando a gente iniciou o programa, eu procuro aqui o pessoal do futebol amazonense, né? Eu estou fazendo aqui o contato com o Teófilo Mesquita, que já vai trazer informação do que aconteceu ontem no Campeonato Amazonense. E hoje terça-feira, quarta-feira, dia 5, tem jogo da Copa do Brasil, tem time amazonense em campo buscando passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Então, daqui a pouco a gente vai falar com ele. Eu estou falando aqui só para enrolar enquanto ele atende, né? E aí o Teófilo Mesquita novamente vai participar hoje, trazendo as informações. Teófilo Mesquita, o que aconteceu ontem no Amazonense ou a Copa do Brasil hoje, fique à vontade, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio, boa tarde aos amigos que estão aí ligadinhos no AM Esportivo. Bem lembrado por você, ontem, vamos colocar assim, começou a semana esportiva ou futebolística do estado do Amazonas. Nós tivemos, conforme nós já havíamos antecipado, Fábio, a abertura da 5ª rodada do campeonato amazonense. Foi na Colina, no estado de Maior Benigno, e o Amazonas ganhou do Iranduba por 3-0. Todos os gols marcados no segundo tempo. O Iranduba ainda resistiu aí no primeiro tempo, quando registrou-se o empate em 0-0, mas no segundo tempo o Amazonas acabou construindo a sua vitória até de uma maneira relativamente fácil, né? Jackson fez 2 gols e Lucas fez o outro gol do time do Amazonas, que, Fábio, com esse resultado, assumiu, ainda que seja provisoriamente, a liderança da primeira fase deste primeiro turno, com 13 pontos em 5 jogos, fruto de 4 vitórias e um empate. O Iranduba, com a derrota, permanece na lanterna da competição, apenas 1 ponto conquistado em 5 jogos, e mais do que isso, com alerta aí contra o rebaixamento fortemente ligado. Iranduba, que era apontado por muitos no início do campeonato como candidato ao rebaixamento, chegou a surpreender, fez um jogo difícil contra o Nacional, depois perdeu a segunda partida pelo placar mínimo para a Princesa, empatou com o Penarol, mas vem agora realmente aí caindo num declínio muito grande. Ontem o treinador Charles Guerreiro reclamou muito da desorganização. Por exemplo, no empate lá contra o Penarol, em Itacoatiara, pela 3ª rodada, o time contou com apenas 14 jogadores, os 11 titulares e 3 reservas. Sendo que dos 3 reservas, 2 eram goleiros. Ontem o time teve 3 jogadores suspensos, né? E muita dificuldade também para compor o banco de reservas. Promoveu a estreia de alguns jogadores. Teófilo, como é que é essa situação? 2 goleiros no banco de reserva e 1 jogador de linha só? Isso foi num jogo da 3ª rodada, no jogo em que o Iranduba perdia para o Penarol por 2-0 lá em Itacoatiara e conseguiu a reação e conseguiu o empate, inclusive com um gol de pênalti aos 46, 48 minutos do segundo tempo. Conseguiu esse empate, mas nesse jogo aí, que foi pela 3ª rodada, nós já estamos na 5ª rodada,
o time viajou para Itacoatiara com apenas 14 jogadores. Os 12 goleiros reservas, o Henrique Bruno e o Bruno Saul, e mais um jogador de linha, que era o Bruno Rodrigues. Tá certo, Teófilo, próximos jogos do Amazonense, do Campeonato Amazonense. Vamos lá. Ontem o Iranduba já abriu contra o Manaus, perdeu por 3-0, e a gente vai ter amanhã, também na Colina, o segundo jogo da quinta rodada, que vai ser Nacional e São Raimundo, 8h30 da noite também. E aí vem um detalhe curioso, tá, Fábio e amigos que estão prestigiando aí, dando audiência ao AM Esportivo. Domingo, termina a quinta rodada com 2 jogos no interior. Domingo, 3h30 da tarde, o Penarol recebe o Manaus, em Itacoatiara, e o Princesa do Solimões recebe o Faixa Clube Manacapuru. O jogo de Itacoatiara é 15h30 e o jogo do Gilbertão em Manacapuru é 17 horas. Além desses 2 jogos no interior, a gente vai ter também um jogo na Colina domingo, já abrindo a 6ª rodada, que é na Colina Amazonas e São Raimundo. Então nós temos um jogo quinta-feira, Nacional e São Raimundo, e no domingo 3 jogos, sendo que os 2 do interior complementam a quinta rodada e o jogo de Manaus, entre Amazonas e São Raimundo, abre a 6ª rodada. Tá certo, Teófilo. E a Copa do Brasil hoje, como é que está aí a situação da preparação do FAST? É o FAST, né? Eu não vou dizer para ninguém que você é torcedor do FAST, que o pessoal ninguém não fica sabe, sabendo, né? Eu continuo batendo na tecla que o Goiás, por toda a sua estrutura, por toda a sua tradição, por ser time de Série A, por ser time melhor ranqueado, é o favorito nesse confronto. Relembrando, para quem ontem não teve a oportunidade de prestigiar o AM Esportivo, Fábio, é jogo único. Quem ganhar se classifica para a segunda fase. Quem ganhar já estará na segunda fase. Em caso de empate, o time visitante, no caso o Goiás, se classifica para a segunda fase. O Faixa Clube não tem nenhum problema para essa partida, vem completo. O treinador Vladimir Araújo vai poder contar com todos os seus jogadores. Já o Goiás, ele já está em Manaus, fez ontem um treino do estádio municipal, o jornalista Carlos Amit, e tem 2 desfalques com relação ao time que vem atuando em 2020. Lá no Campeonato Goiano, já foram disputados 4 jogos, o time tem 3 pontos, ocupa a 3ª posição, fruto de 2 vitórias e 2 empates, e o volante Léo Sena e o atacante argentino Queco, eles não viajaram para Manaus porque não reuniam condições de jogo. O Léo Sena tem um problema no tornozelo, né? E o Queco tem um problema na coxa direita, então nem embarcaram para Manaus. São as únicas 2 ausências que o treinador Ney Franco vai ter para o confronto de hoje à noite, logo mais, contra o Goiás, contra o Faixa Clube, partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Também relembrando, para quem não teve, Fábio, a oportunidade de nos acompanhar hoje, a partida começa às 9h30 da noite, horário Manaus, um pouquinho mais tarde do que o habitual, né? Por que, Teófilo? Por que, Fábio? É porque esse jogo aí vai ser transmitido por TV, pelos canais de televisão fechados, e para contemplar, para que pudesse ser inserido na grade de programação, ficou nesse horário aí, inclusive a última partida de hoje da Copa do Brasil, que termina mais tardiamente. Tá certo, Teófilo, quero te agradecer de novo a participação. Amanhã vou te chamar de novo aqui para te falar desse jogo aí e continuar falando do Amazonense. Se tiver alguma outra situação aí do blog do Teófilo aí com as informações do esporte, fique à vontade, tá certo? Não, tá tranquilo. A gente, por enquanto, está tendo muito essa questão futebolística, né? Até porque o campeonato corre, termina dia 25 de abril, mas a partir do final do mês de fevereiro é possível que já tenhamos novidades nas outras modalidades esportivas, e assim que tiver novidades, a gente também
vai tratar dessas novidades aqui no AM Esportivo. Tá certo. Boa tarde para... Muito obrigado, Teófilo. Amanhã a gente vê aí Tu tem conversado com os meninos, o Paulo Rogério, o pessoal lá, que em breve eu vou cobrar a presença deles todas as tardes aqui, hein? Eu tenho conversado quase diariamente com o Paulo Rogério. Hoje vou estar com ele lá na Arena Vivaldo Lima. O Adeilson, que está um pouco mais distante, porque a gente depende de uma folga dele, né? Está trabalhando muito, afinal de contas, está com um bebezinho novo também, né? Já está no seu segundo filho, um casal de filhos, e precisa aí defender o leitinho das crianças, né? Mas o Adeilson a gente mais por forma virtual. Mas uma vez por mês, pelo menos, está se encontrando aí para colocar o assunto em dia. Tá certo. Aí foi a participação do Teófilo Mesquita aqui no programa AM Esportivo, onde todos os dias ele traz aí as informações do futebol amazonense mais especificamente. Agora eu já vou chamar aqui na conversa o presidente da Lidan, o Nogueira está aqui no meu lado direito, o Basílio está no meu lado esquerdo, né? Se você estiver vendo diferente aí, é por causa da câmera. Aqui, para mim, ele está na minha direita, o Basílio na minha esquerda. Você deve estar vendo o Basílio na minha direita, o Nogueira na esquerda. Mas a gente vai conversar com eles, porque domingo agora já chega a primeira grande data, né, da gestão em relação às competições. E aí eu não sei quem é que vai começar a falar aqui, se é o Nogueira. Nogueira, como é que está a expectativa para o próximo sábado? O que você tem a dizer para os moradores, ou atletas, ou torcedores que queiram ir lá no campo da Lidan? A palavra é sua. Boa tarde. Queria agradecer o espaço aqui, né, para divulgar o nosso trabalho. Queria dizer que as perspectivas estão muito boas, né, para sábado. Vão ser 3 finais nesse sábado, Copa das Células, o Master e a Copa Principal. Tem uma perspectiva de um público bem grande. As pessoas que frequentam o Lidan, na semifinal, elas já parabenizaram o Lidan porque houve uma semifinal que eles viram que não tinha policial dentro do campo, não tinha aquela... E foi tudo tranquilo. Eu quero dizer que a comunidade está de parabéns, né? O pessoal que frequenta o Lidan tem contribuído conosco para que essa segurança total venha a ser feita dentro do Lidan. Então vamos começar. 14 horas, põe aí a imagem na tela do jogo de 14 horas, e o Nogueira vai falar um pouco aqui, vencendo desafios e loucos por Cristo, né? Fale para nós dessa competição aí. Essa competição aí é a Copa das Células, né? É a Copa Peleuço. Cada uma dessas copas a gente botou um nome, né, para parabenizar, né? Cada uma tem a Copa Peleuço, que é a Copa das Células. Essa Copa aí, ela se deu de célula mesmo, né? O pessoal que tem as células das igrejas e aí já existia antes, houve uma tentativa dela antes, aí quando foi agora o pessoal nos procuraram e deu certo, né? A Copa das Células muito boa, foi feito durante a noite e nós chegamos à grande final, né? Sim, a gente sabe que quem é envolvido no meio sabe do que a gente está falando, Copa das Células, mas tem gente que não é envolvido no meio, você pode falar sobre que é um trabalho religioso, né? As igrejas funcionam assim em células, você pode explicar um pouquinho? Isso é um trabalho das igrejas, um ótimo trabalho, né? Que as igrejas vêm fazendo no meio desses jovens. E nós sabemos que os jovens, todos eles amam o futebol, né? Aí para tirar esse jovem, a maioria que mexe com droga, com alcoolismo e tal, aí eles são amantes do esporte também. E esse jovem, para participar dessa Copa, ele precisa participar da célula. Então é um meio que as igrejas, que os líderes acharam de estar
chamando esses jovens, tirando eles mais desse mundo aí do vício para trazer para a sociedade, para incorporar as igrejas e tal, e uma sociedade como um todo. O segundo jogo, 15 horas, põe a imagem aí do Master, né? É a final da Copa São Miguel, né? Então você pode falar um pouquinho aí sobre essa competição, que inclusive a gente estava falando agora há pouco fora do ar, vai levar o maior número o Master sempre ele tem aqueles jogadores de qualidade, né? E a final dessa competição Master que vai acontecer não é diferente, né? Muita gente boa em campo, né? Essa final do Master, ela promete muito, né? Tem muitos jogadores conhecidos aí, de nome aí, que vão participar dessa final. Essa Copa Master, ela foi criada assim em cima da hora, né? Só para não deixar o pessoal do Master de fora. A gente improvisou, deu poucas equipes, mas foi uma Copa bem disputada, né? Queria agradecer aí o pessoal do Levi, o Miguelzinho, o pessoal dos filhos, né, do seu Miguel, que é o homenageado da Copa Master. Só corrigir aqui, porque eu não falei os nomes, Mequiará e Boas Novas, né? São as duas grandes equipes que vão jogar no sábado. E aí você põe a imagem do último jogo do sábado, que é o campeonato principal. São duas equipes bem populares, né? Você pode falar um pouquinho aí, inclusive existe a página Lidan da Zoeira, você, ouvinte, pode visitar a página Lidan da Zoeira, que dá uma pitada de humor, né, ao esporte comunitário lá dentro do mutirão. Mas você pode falar da final do principal, é o Brutus e o Garra, né? Fica à vontade. Brutus e Garra. O Brutus é um time, novo, né, Basílio? Esse time dos Brutus, né? Ele já tem um tempo, mais o Garra ele é veterano, é fundador, né? É uma das equipes que tem mais tempo no Lidan, é fundador do Lidan, e vai ser uma grande final. Deve ser a mais antiga em atividade, né? Dos que estão, são o time que está aí, que sobrevivia ainda era o Garra, o Juventude e o Rumo Certo, né? São os três aí, o Juventude está só no Master, e no principal está o Garra aí. E vai ser um grande jogo, uma grande final também, vai ser muito bem. O pessoal fala do Brutus, que o Brutus ele tem feito boas equipes e chegado nas finais, só que até agora não conseguiu, e que a expectativa pelo lado deles está muito grande para no domingo conseguir alguma coisa, né? Porque tem essa história do Brutus lá dentro do mutirão, que tem chegado nas finais e não tem conseguido o título. Eu não assisti os jogos, eu não sei se vai ficar complicada a tua situação agora, mas fala aí pra gente aí, quem vocês acham aí que está mais preparado para... Fala aí, Basílio, quem está mais preparado para levar esse título? O Nogueira fala. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. O Garra, ele viveu uma época que ele era só vice, né? Mas depois ele desencantou e apresentou agora ótimos jogadores, vem com um elenco bom, não desmerecendo a equipe do Brutus, mas eu costumo dizer o seguinte: cada jogo é uma história, né? Vence aquele que der mais de si dentro de campo, aquele que apresentar o melhor futebol. E isso aí a gente só pode dizer depois do jogo. Eu quero dizer que os dois chegaram, todos os dois têm chance de ser campeão, são duas grandes equipes que vençam o melhor. Tá certo, então quero agradecer a presença dos dois, falando das finais que vão acontecer sábado agora, dia 8, a partir das 14 horas. Primeiro, Futcélula, que é o campeonato que atua no resgate social dos jovens, e depois vem o veterano, acima de 40 anos, só vai ter craque em campo nesses dois times aí, e a grande final da categoria principal com as equipes tradicionais, o Garra e o Brutus. Agora vamos sair das finais e falar da Lidan, da Liga Desportiva, da gestão, dos trabalhos, algum tipo de prestação de contas que vocês queiram fazer, alguns projetos que já
já foram iniciados, alguns que irão iniciar, fiquem à vontade aí. Eu vou dar para o Basílio aqui, tem que participar também. O Nogueira, ele só faz assim, ó. Mas vai chegar a hora dele falar. Pode falar, Nogueira, essa situação aí que eu te disse aí, dos projetos, dos futuros projetos, dos que já estão em andamento. Fica à vontade aí. Eu queria responder logo sobre prestação de conta. A gente está esperando, eu vou esperar o festival, ao término do festival, para a gente sentar para uma prestação de conta, porque agora, se eu for botar uma prestação de conta, é arriscado eu chegar em casa e apanhar, porque eu só gastei, entendeu? Eu só gastei, a minha esposa, ela já tem, e tal, porque... Então, a gente já prometeu uma premiação de 10 mil para a Copa principal, e tirando dinheiro de cartão, aquele aluguel, aquela taxa que é cobrada em 2 horários. A Copa das Células teve uma contribuição também, e ainda com todos esses recursos a gente chegou a 9 mil, né, hoje, mas a gente vai dar os 10 mil. E aí depois do festival a gente vai sentar para uma prestação de conta e vai chamar a comunidade, os presidentes de clubes. Mas quando eu falei prestação de contas, é essa situação de projetos que já foram iniciados, de projetos que irão iniciar, esse tipo de situação que eu queria que tu colocasse aí para as pessoas que acompanham o Lidan. Parece que tem um evento de sexta-feira, está tendo um evento quarta-feira de futsal lá no campo. Pode passar essa situação aí para o pessoal. Então, a situação da sexta-feira, a gente criou para o seguinte: a gente está num ano que vai ser um ano eleitoral e tal, e a gente criou essa sexta-feira específica para um futebol, mas aí tiramos a primeira parte para nós decidirmos a situação política do Lidan. Né? A gente está num ano eleitoral e aí a gente reuniu, estamos chamando as lideranças, né, que compõem o nosso bairro, para fazer parte das reuniões, e a gente vai dali escolher um candidato. Vamos apontar o que as lideranças apontar, esse é o candidato, então esse candidato a gente vai apoiar, né, em busca da vitória que ele alcance lá, né. E depois disso tem um futebol, né? E depois da reunião dia de sexta-feira tem o futebol, que é o pessoal do Master, né. Que a gente já ouvi falar em Zumba. Vai ter, a gente está preparando umas traves para dividir o campo no meio, aí uma metade vai servir para o futebol e a outra vai ter zumba funcional, né, a gente vai passar a funcionar. E também a escolinha Semente do Lidan, ela já vai passar a funcionar, né, até agora a gente vai começar com o Basílio, ele vai ser o instrutor da escolinha, né, a gente inclusive está aberta as inscrições, né, tem várias categorias, de 4 anos para cima a gente vai dividir as categorias em faixa etária de idade e vai começar. Vamos formar uma parceria com as escolas, aquela criança que está com baixo rendimento escolar, nós vamos reunir com os pais dessa criança, com a diretoria da escola, vamos chamar os pais e vamos pegar essa criança para trazer para a escola. Nós sabemos que o futebol ele tem trazido um grande avanço na vida dessas crianças. Ela aumenta o rendimento escolar, aumenta a capacidade dela dentro de casa, em todos os lugares. O esporte tem feito um trabalho extraordinário com essas crianças. E é isso que o Lidan pretende fazer, né? Acompanhar isso aí. A gente, na realidade, quer agregar toda a comunidade dentro do Lidan. Tá certo. Basílio, fala agora alguma situação aí sobre... Porque tu é árbitro, né? E lá na Lidan, acredito que é você que está à frente dessa situação da arbitragem. Você pode falar um pouquinho aí para os ouvintes, para os internautas, o pessoal que quer participar das competições lá, o que pode esperar do trabalho de vocês lá dentro da situação da arbitragem? Boa tarde, Fábio, e a todos os ouvintes. Fábio teve um grande avanço, a gente teve um grande avanço no que se refere à arbitragem. Quando nós assumimos o Lidan, o nosso maior propósito era fazer com que o campeonato do Lidan voltasse a ser um campeonato empolgante, um campeonato envolvente onde as equipes de outros bairros pudessem participar.
Não que não estivessem participando, né, Fábio? Mas havia assim uma certa dúvida com relação, principalmente com relação à arbitragem, que a própria arbitragem, muitos árbitros não queriam apitar no Lidão, entendeu? E nós assumimos com o intuito de fazer com que o campeonato seja um campeonato. Não, teve alguns problemas eliminados, mas um dos quais não foi com a arbitragem, foi por conta de indisciplina, e com a arbitragem foram poucos, graças a Deus. Então, cara, a gente tem a agradecer, em primeiro lugar, a Deus e ao povo, né, que entendeu a mensagem e que foi lá realmente para se divertir, porque esse é o objetivo do Lidam, é fazer com que você se divirta, né? Haja vista que nós temos pouco espaço, ou se não, só aquele espaço, né, Fábio? Portanto, a gente, em primeiro lugar, agradece a Deus e o povo que entendeu e que ajudou, né? Porque sem eles não teria o futebol, não teria esse convívio harmonioso. Eu posso dizer que é harmonioso, porque nós tivemos poucos problemas disciplinares. Então, cara, a gente tem muito que agradecer a Deus e ao povo também. Tá certo. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui, né? A gente já vai ter que encerrar a participação por hoje. Mas deixa as portas abertas. Vocês repararam, eu tenho mandado aí os vídeos que eu estou sempre divulgando aí. E tendo notícia, envia para a gente aqui, para o AM Hoje, que a gente vai estar jogando aqui no programa AM Esportivo. Então, já tuas considerações finais, Nogueira. E se quiserem vir aqui já na segunda-feira, falar de como foram as finais. Não posso prometer que o AM Hoje vai chegar lá no Lidam, porque eu expliquei agora há pouco que a gente está iniciando um projeto esportivo, mas se houver a possibilidade, de repente a gente pode pintar por lá e fazer uma cobertura rápida. Agradecer o espaço do AM Hoje, né? Tem dado para o Lidam e divulgado o nosso trabalho, e aproveitar e convidar toda a comunidade, né, do nosso bairro, dos bairros adjacentes, os amantes do esporte, para participar dessa grande final que vai ter nesse sábado. São 3 finais, né, ao mesmo dia, e espero que vocês se divirtam e gostem do bom espetáculo de futebol que vai ter lá. Tá certo, a gente vai encerrar agora falando do Coração de Pai. Paulinho, põe aí a imagem do Coração de Pai para a gente encerrar o programa. O Mercadinho Coração de Pai fica ali, tem 2 endereços. Deixa eu procurar aqui na minha pasta o endereço do Mercadinho Coração de Pai. Tem no Mutirão, Rua Penetração 2 com a Rua 61 em frente à Feira do Braguinha, e tem no bairro Nossa Senhora de Fátima 1, Rua 31, sem número, na Feira da Bondade. Lá no Coração de Pai você encontra produtos de limpeza, hortifruti, produtos alimentícios, recarga de vale transporte, tem padaria, tem cosméticos em geral e tem um açougue completo nesses 2 endereços aí, aceita todos os cartões, né? Você vai ver aí os cartões aí na tela, Sodexo e tudo mais, e você pode, com certeza, encontrar o que você procura dentro do Mercadinho Coração de Pai, que é o apoiador aqui do programa AM Esportivo. Tempo voa, né? Tempo voa com a participação do Teófilo e com a participação da diretoria do Lidam aqui, na pessoa do presidente e do diretor de esportes. A gente disponibiliza o espaço, agradece, e amanhã a gente vai estar de volta aqui a partir das 14 horas no Facebook do portal AM Hoje, com mais uma edição do programa AM Esportivo. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.